Viagens de comboio entre as estações do Bungo e o aeroporto Dr. António Agostinho Neto começam no dia 7 de novembro, anunciou a direção dos caminhos de ferro de Luanda. Degradação avançada do tapete asfáltico na via de acesso no estádio 11 de novembro está a tirar o sono aos automobilistas e moradores. Como consequência, os assaltos intensificaram-se na zona. O governo vai promover a autoconstrução dirigida para resolver problemas de ocupação ilegal de terrenos. Especialistas dizem ser necessário políticas públicas mais eficazes. O número de mortos ultrapassou os 60 na região de Valência, depois de ter caído a quantidade equivalente a mais de um mês de chuva. O Girassol Jornal começa agora. Muito boa noite. A partir do dia 7 de novembro vai poder viajar de comboio entre a estação do Bungo e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, anunciou o Caminho de Ferro de Luanda. E este serviço disponível todos os dias da semana visa facilitar o transporte de passageiros entre a cidade e o aeroporto, operando de forma rápida e eficiente com viagens de 60 minutos entre as 4 horas da madrugada e as 22 horas. O Caminho de Ferro de Luanda lança a partir de 31 de outubro um passe mensal que facilitará o acesso ao transporte rodoviário. O novo serviço, disponível tanto para a linha suburbana entre as estações do Bungo e de Viana, quanto para a rota recentemente inaugurada para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, promete ser um marco para a mobilidade em Luanda. Esse passe mensal atenderá tanto passageiros individuais que dependem do transporte rodoviário diariamente, quanto funcionários de instituições que operam no novo aeroporto, oferecendo vantagens para quem adere a esse serviço prático, evitando a compra diária de bilhetes. É um passe mensal que vai prever descontos para aquelas instituições que vão aderir. Também teremos um passe mensal para o passageiro individual que quer oferir dos serviços do Caminho de Ferro Luanda, evitando o incômodo de todos os dias de adquirir os bilhetes. Este passe mensal vai servir não só para os passageiros que vão para a rota do novo aeroporto, mas também para os passageiros que socorrem-se dos comboios diariamente aqui no serviço suburbano entre a estação do Bungo e a estação de Viana. Este passe para mensal vai ser lançado amanhã, dia 31, que o Caminho de Ferro de Luanda vai completar 136 anos de existência e, por conseguinte, também vamos assinalar 136 anos do início da circulação ferroviária no nosso país. De acordo com o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, o preço dos passes será divulgado em breve, assegurando a acessibilidade tanto para a rota do aeroporto quanto para o transporte suburbano. Na altura certa vamos comunicar o preço do bilhete, tanto do passe para o aeroporto, como do passe também aqui para os utilizadores do troço entre Bungo, Viana e vice-versa. Olha, o aniversário, na verdade, já começou a ser comemorado com um conjunto de atividades de diversa índole. Tivemos atividades desportivas, tivemos atividades culturais, tivemos atividades sociais com as comunidades também, no sentido de criar essa maior empatia, essa maior proximidade entre o Caminho de Ferro de Luanda e as comunidades vizinhas, sobretudo nessas zonas onde há um grande índice de vandalização dos comboios. Para garantir a segurança nas rotas e preservar o património, o Caminho de Ferro de Luanda conta com a colaboração das forças da ordem, da Polícia Nacional e de outras forças de proteção. Além disso, a empresa destaca a importância do apoio das comunidades, apelando à denúncia de atos de vandalismo e sabotagens às autoridades competentes, de forma que os responsáveis sejam legalmente responsabilizados. E poucos dias depois, a partir de 10 de novembro, poderá viajar-se de avião de Luanda para Cabinda a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, informou a transportadora aérea nacional TAG, dando-se assim mais um passo para a plena utilização do novo Aeroporto Internacional prevista para o próximo ano.
A decisão surge pelo facto desta rota ser o destino doméstico com maior volume de tráfego de passageiros e de carga, com voos nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que vai permitir ativar de forma permanente as diferentes equipas e sistemas operacionais do novo aeroporto, avança um comunicado da TAG. Para aportar maior flexibilidade e conveniência de serviços aos clientes, a Companhia de Bandeira Nacional disponibilizará 4 frequências diárias para Cabinda, com partidas e chegadas exclusivamente de e para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. De acordo com o mesmo documento, os voos serão operados por uma aeronave modelo das 8Q400 com capacidade para 74 passageiros. Durante o mês de dezembro, a TAG irá ainda incorporar as rotas domésticas da região leste, Dundo, Saurimo e Luena, do Soio e as demais ligações internacionais de forma progressiva a partir do novo aeroporto no primeiro trimestre de 2025. Necessárias políticas públicas mais efetivas para resolver o problema da habitação em Angola. De acordo com os participantes do seminário sobre urbanismo e habitação, que Luanda acolhe até amanhã, uma iniciativa do governo tem como tema central a promoção da autoconstrução dirigida, aposta do atual executivo para melhorar o acesso à habitação por parte de um mais alargado número de cidadãos. O sonho da casa própria é dos maiores projetos de vida para mais da metade dos angolanos. Deste grupo, destaca-se a juventude, tal como reconhece o vice-governador do AMBO para o setor técnico e infraestruturas, Elmano Inácio. Na mesma linha de pensamento está o governador do Quando-Cubango, José Martins, que admite que o Estado tem a obrigação de criar condições para que o cidadão concretize o sonho da habitação. A juventude é a franja que, no desejo de ter a casa própria, tem que ter alguma atenção, fundamentalmente no capítulo que tem que ver com a autoconstrução dirigida. É responsabilidade do Estado garantir a habitação condigna ao seu povo. E hoje sabemos que em todas as sociedades construir só centralidades não é possível para acomodarmos todos os angolanos que têm necessidade de ter uma casa própria. Mas sim, o Executivo lançou um desafio muito grande, que é de organizarmos o crescimento urbano dos territórios com a cedência de terrenos infraestruturados no âmbito do programa de autoconstrução dirigida. Viana e Benguela estão entre os municípios detentores de planos diretores, mas ainda se debatem com alguns desafios. Em Benguela, por exemplo, a questão tem que ver com a invasão de reservas fundiárias. Já em Viana, a preocupação está relacionada com as infraestruturas que auxiliam na qualidade da habitação. Essas infraestruturas estão contempladas naquilo que foi a própria estratégia do plano diretor em si. Há necessidade de se fazer a construção, sim, das redes de macrodrenagem. E se vocês repararem hoje, Viana já começa a assistir a alguma construção dessas grandes infraestruturas. Hoje, infelizmente, ainda há uma anarquia em termos de gestão da terra, né? Quase que em muitas cidades não há terra disponível, né? E temos que ter coragem para resolvermos essa situação. Inclusive, reservas fundiárias que estão legalizadas têm sido invadidas por terceiros. E por isso é que temos que ter autoridade para invertermos este quadro. O diretor regional da UN Habitat para a África, Omar Silá, considera que, tal como em outras partes do continente, Angola se depara com desafios relacionados com as dificuldades econômicas das famílias, fator que implica negativamente no êxodo das zonas rurais para as urbanas. São vários os fatores que envolvem essa dificuldade da mudança das zonas rurais para as zonas urbanas. Primeiro tem a ver com a questão econômica, porque a maioria das pessoas vem das zonas rurais por questões econômicas e causam fluxos nas zonas urbanas. E depois
depois tem a questão climática e depois não só em Angola, mas também na África no geral, tem a questão de conflitos em vários aspectos. E isso também causa um impacto ou uma dificuldade neste processo se não se tomar ações concretas para melhorar ou facilitar esta mudança. If no action is taken. Desafios do sonho da casa própria, reordenamento do território estão a ser debatidos no seminário sobre urbanismo e habitação. E mais de 2 milhões de pessoas beneficiaram de projetos habitacionais públicos, iniciativa que permitiu a construção de cerca de 350 mil habitações, de um total de 28 centralidades e desurbanizações. Entretanto, o problema da habitação continua a ser um dos principais calcanhares daqueles do governo, que se viu obrigado a virar as baterias para a autoconstrução dirigida. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, admite que a situação constitui preocupação real e, por isso, o governo adotou, à semelhança de outras realidades, a decisão de acelerar a iniciativa que passa pela distribuição de lotes para a autoconstrução dirigida. Os números exatos são um bocado acima de 350 mil, permitiu alojar mais de 2 milhões de pessoas. Daí que a grande viragem hoje é, sim, que o Estado vai prover lotes infraestruturados com tempo. Numa primeira fase podem não ser no seu todo, ou seja, vamos ter água, vamos ter luz, vamos ter acessos e o cidadão livremente pode então erguer a sua casa. Esta é a grande visão, não só Angola que agora embarca de forma ordenada nesse campo, mas a experiência que vimos aqui também, alguns países da África, o grande sucesso da política no domínio da habitação foi justamente isso, a autoconstrução dirigida. Dos 164 municípios atuais, o país dispõe apenas de 29 planos diretores, perfazendo 17%, número que ainda não responde às necessidades de ordenamento do território. Neste quesito, Carlos Alberto dos Santos, que falava à margem do seminário sobre urbanismo e habitação, disse à Rede Girassol que agora a expectativa é que nos próximos 18 meses sejam elaborados e aprovados mais 65 planos diretores municipais. A nossa visão é terminar os 65, começando agora em 2025, normalmente eles são 18 meses, até 2026, final de 2026, nós temos esse. E numa fase posterior, para 2027, começarmos um novo ciclo, né? 65 agora, mais 9, que são os planos urbanos. Vamos fazendo, temos um apoio financeiro e louvamos isso da iniciativa Angila, dentro do Banco Mundial, ocupou um espaço e a prioridade solicitada foi apoiem-nos a elaborar os planos diretores municipais. Assim, evitamos de ter construções desordenadas, construções em linhas d'água e até muitas vezes trazer perigo aos cidadãos, e vimos isso quando é tempo de chuvas, não é? Foram construídas em linhas d'água e já tivemos até mortes e tivemos muitos gastos feitos desnecessariamente, porque na verdade não é assim que devia ter sido feito. Com o seminário, o governo pretende colher contribuições sobre urbanismo e habitação por meio de discussões para desta forma encontrar soluções plausíveis para a implantação dos planos diretores. Ao falar do contributo dos planos urbanísticos para a melhoria dos assentamentos urbanos, o secretário do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Anjos, referiu que não se pode falar de reordenamento do território com uma abordagem focada na província de Luanda. E não há falta de terreno, portanto, se os limites de Luanda são pequenos, podemos estender, porque desde a Maria Teresa até o Dondo não há nada. Então, não há nada que impede que nós cresçamos. E, portanto, nada impede. Nada impede que se criem novas centralidades, nada impede que se façam novas coisas longe. O que é importante é que depois se construam os mecanismos de transporte das pessoas. Ter transporte urbano adequado, em condições, faz falta. Com a nova divisão político-administrativa, a capital do país tem a oportunidade para redefinir o seu plano diretor. A nova divisão político-administrativa da província abre uma oportunidade para avaliar a possibilidade da atualização do principal instrumento do ordenamento do território da cidade de Luanda, o Plano Diretor Geral de Luanda, o Plano Diretor Municipal de Viana
e a elaboração contínua e progressiva dos planos diretores dos demais municípios. Angola necessita de redesenhar o modelo de urbanização das províncias, cidades e municípios. Até o momento, o Executivo garantiu mais de 300 mil habitações, fruto de 28 centralidades e 10 urbanizações já construídas. Degradação avançada do tapete asfáltico na via de acesso ao Estádio Nacional 11 de Novembro tira o sono aos moradores e automobilistas. Em destaque. A entrada de Angola na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira provocou um sobressalto junto dos agentes económicos e financeiros, para quem a notícia não constitui propriamente uma surpresa. Para o economista Augusto Fernandes, em entrevista que concedeu ao Girassol Jornal, o país tem a legislação necessária, faltam agora as ações certas para resultados concretos. E esses resultados passam por uma maior formalidade da economia angolana. Na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, entram os países que apresentam deficiências estratégicas no seu regime de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. Apesar da adoção pelo governo angolano de vários diplomas legais voltados ao combate aos crimes financeiros nos últimos anos, na perspectiva da instituição, Angola tem estado a falhar quanto aos resultados. Para o economista Augusto Fernandes, o GAFI quer mais do que só legislação. Quando o país não está a julgar muitos casos de branqueamento de capital ou de suspeitas de financiamento ao terrorismo, implica dizer que o sistema não está a funcionar no seu completo. Não basta ter lei de proibidade pública, lei de contratação pública, lei do branqueamento de capitais, quer dizer, lei de supervisão das atividades comerciais, mas, no entanto, no final da cadeia, precisamos de resultados. O que eles precisam é de resultado. Quando tem resultado, implica dizer que o sistema de identificação de casos de branqueamento de capitais está a funcionar. Para o especialista, o setor financeiro não está tão mal, apesar das recomendações deixadas pelo GAFI em relação à Comissão de Mercado de Capitais e à Agência Reguladora de Seguros. Entretanto, sobre o setor não financeiro, a monitorização deve ser mais cuidadosa. Grande parte das recomendações caem naquilo que tem a ver com as ONGs. O relatório pede que não se suspenda a atividade das ONGs em Angola, mas, no entanto, é fundamental criar condições de fiscalização de onde vem o dinheiro que as ONGs utilizam e onde é que este dinheiro é aplicado, porque no final do dia, quando não se tem a origem de dinheiro e não se tem a aplicação do dinheiro ou dos fundos, cria aqui alguma suspensão no que tem a ver com branqueamento de capitais. As autoridades angolanas têm daqui para frente 3 anos para mostrarem que a lista cinzenta do GAFI não é lugar para Angola. Na visão de Augusto Fernandes, deve haver uma forte aposta no licenciamento e formalização da atividade comercial para maior e melhor controle dos recursos financeiros produzidos nos mais variados setores da economia angolana. O que nós precisamos fazer é licenciar o maior número de atividades comercial, trazer a informalidade para a formalidade. Deste jeito, melhor se controla as origens do fundo, porque alguém que está na informalidade, tanto do setor financeiro ou não financeiro, porque nós temos informalidade em todos os setores, temos quinglas na rua, temos pessoas que fazem empréstimo na rua, isso é setor financeiro. Quando não se controla essas pequenas atividades, as casas de câmbio, que precisam ser trazidas para a formalidade, não se sabe como é que o dinheiro está a circular a nível da economia. Então, o nosso grande desafio enquanto país é trazer a informalidade para a formalidade em todos os setores e depois vai ficar muito mais fácil saber, de facto, de quem é a riqueza, quem são os ricos em Angola, como é que fazem e produzem esta riqueza, qual é a origem do rendimento das famílias e das empresas e como é que utilizam esse dinheiro no seu dia a dia. Esta nova inclusão na lista cinzenta do GAFI coloca Angola numa posição de vigilância mais intensa, facto que deve ter impacto nas relações financeiras globais. Entretanto, para especialistas, a medida pode igualmente ser uma oportunidade para a revisão do processo ao combate aos crimes financeiros e o fortalecimento das instituições nacionais. O governo encaixou mais de 70 mil milhões de kwanzas com a privatização de participações estatais nos setores da banca e dos seguros. O valor foi anunciado pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro na sessão de admissão em bolsa da seguradora estatal Ensa, que se junta agora aos bancos BAE e Caixa Angola no mercado bolsista. Otoniel dos Santos destacou
O sucesso da operação, depois da ENSA ter decidido abrir 30% do seu capital ao público, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro destacou ainda que a alienação em bolsa das participações estatais tem sido geralmente bem sucedida, com mais de 70 mil milhões de kwanzas arrecadados. Disse ainda que a procura esteve acima dos 158% nas ofertas colocadas em bolsa das 3 cotadas. A primeira oferta pública foi feita em junho de 2022, quando o Estado alienou 10% do capital que detinha no Banco Angolano de Investimento BAI, que rendeu 40 mil milhões de kwanzas, sendo esta cotada na Bolsa de Dívida e Valores de Angola Bodiva. O Banco Caixa Geral Angola foi a segunda empresa a entrar na Bolsa angolana, com uma oferta pública inicial de 25% das ações detidas pela Sonangol, que renderam cerca de 25 milhões de kwanzas. A mais recente oferta pública de venda da ENSA garantiu mais 8,9 mil milhões de kwanzas aos cofres estatais. Otoniel Santos fez questão de sublinhar que a seguradora estatal tem hoje mais acionistas, 1.150 investidores, e isto sinaliza confiança no mercado de capitais. Garantiu ainda que o Executivo vai continuar a promover reformas no setor empresarial público com mais transparência e oportunidades concorrenciais. O Presidente da República, João Lourenço, nomeou nesta quarta-feira Osvaldo dos Santos Varela como Secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores. Osvaldo Varela deixa a Embaixada de Angola em Israel para ocupar o cargo deixado vago depois da exoneração pelo chefe de Estado de Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro. Por conveniência de serviço e em outro despacho assinado hoje, o Presidente da República exonerou Osvaldo dos Santos Varela do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República de Israel. Entretanto, foi Osvaldo dos Santos Varela nomeado para o cargo de Secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores. O Presidente da República, João Lourenço, por conveniência de serviço, exonerou também Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro do cargo de Secretária de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores. Continuamos a informar no Girassol Jornal a degradação avançada do tapete asfáltico na via de acesso ao Estado Nacional 11 de novembro, nos dois sentidos, está a deixar preocupados automobilistas, estudantes e moradores do bairro Rei Mandume, que diariamente usam a via, situação que afeta também o distrito urbano da cidade universitária, no município de Talatona. Segundo depoimentos de alguns cidadãos, a par do mau estado da estrada, uma onda de assaltos tem vindo a intensificar-se nos últimos dias. Pedem, por isso, reforço policial naquela zona. O estado avançado de degradação do asfalto, segundo o automobilista Augusto Muinda, já se arrasta há pouco mais de 2 anos. Augusto teme que a situação se possa agravar durante o tempo de chuva. Já estamos com este problema há mais de 2 anos e precisamos que o governo olhasse para aqui, porque aqui está a visão da Angola, porque está mesmo péssimo. Como vocês vejam, estamos atrás do 11 de novembro, os caminhões aqui estão a parar, as chuvas quando chegarem aqui, tudo aqui estará um desastre. É uma estrada que a pessoa pode andar 80, 60 horas, mas já temos que andar 20, 40 horas. E é uma via suburbana e está complicado. Aguinaldo Gamba, outro automobilista, interroga-se sobre o pagamento da taxa de circulação quando as condições da via deixam muito a desejar. É mesmo preocupante. E depois, não só você já está a trafegar ou está a conduzir nesta via, vem mais o polícia de trânsito a exigir montes de documentação, tipo taxa de circulação. Como é que eu vou pagar a taxa de circulação se essa via não está boa? O nosso governo sim está trabalhando em outras áreas, em outros setores, mas a INEA, né, se ainda continua, para que vê lá por essa estrada, porque temos um estado internacional. Além do mais, aqui estraga os triângulos, estraga os pneus e aí parte as barras de direção e arrisca a vida de muita gente mesmo.
Aliado ao mau estado da via adjacente ao Estádio Nacional 11 de Novembro, está a falta de iluminação pública, que tem contribuído negativamente na onda de assaltos. Os estudantes, Denis Gouveia e Lodmila Afonso, falam em sentimento de insegurança preocupante quando se fazem as paragens de táxis. Se você ficar distraído, o telefone foi. Principalmente quando notam que você é novo, do primeiro ano, eles chamam cá isso, vão te receber o teu telefone de imediato. Então é mesmo preocupante a falta de táxi, pois tem causado o fluxo de alunos, de estudantes e gatunos aproveitam-se nesse meado e fazem os seus furtos. Na verdade não nos sentimos seguros, até porque também é o problema da iluminação. Fica mesmo difícil, você já fica com medo. Não é aconselhável tu andares sozinho, já a partir das 17, 18 horas, se for pelo portão do Camã, mas se for 18 horas, né, assim já de noite, também não é muito aconselhável andares de lá para cá sozinho. Os assaltos, segundo ainda alguns moradores e automobilistas, são cometidos por indivíduos que se fazem transportar em motorizadas. Enquanto mais a linha tem esses buracos aqui, e quando os carros vêm, quando abrandam, então, os migrantes que ficam de lado escondidos, então, se aproveitam a fazer os seus assaltos. Aquelas pessoas que recebem salário também são mesmo assaltados aqui através da iluminação e através da via, porque eles vêm de motorizada, aproveitam-se nessa via esburacada. Quando você reduz a velocidade, eles vêm, te colocam e levam tudo. Podiam se preocupar também com a segurança da população nesta via mesmo, principalmente ali onde os estudantes ficam em frente ao Lengo. A Rede Girassol contactou a Administração Municipal de Talatona para maiores esclarecimentos sobre o assunto em questão, mas não fomos bem-sucedidos. Munícipes de Viana, mais concretamente dos bairros Pantanal e Belo Horizonte, estão agastados com o índice de delinquência que está consideravelmente elevada. Entretanto, vários moradores abandonaram as suas casas, onde se sentem inseguros e clamam por socorro. Além da criminalidade, apontam ainda a falta de serviços básicos na zona. Ao longe, dá a impressão de ser um bairro calmo, até que... Tem tantos donos da casa, mudaram-se por causa da delinquência, é muita delinquência mesmo, muita delinquência. Não, nunca vi polícia aqui. Polícia anteriormente, quando os caminhões d'água vinham aqui, tiravam água do esgoto para irem vender aqui no bairro, os polícias estavam 100% aqui, atrás dos caminhões. Desde que a vala dos caminhões fechou, já não sai caminhão para ir buscar água podre, os polícias também já não vêm mais aqui. Moradores dos bairros Pantanal e Belo Horizonte em Viana estão agastados com tamanha delinquência na zona. Noutra hora era um bairro calmo, podia-se entrar a qualquer hora, podia-se andar à vontade. Mas nesses últimos meses está mesmo difícil, andar aqui é com muito medo mesmo. Relatam a falta dos serviços básicos essenciais, como esquadra de polícia, hospital, escolas públicas, energia da rede pública e outros serviços essenciais para minimizar a carência na área. Sobre a delinquência do bairro é incrível a dizer, porque se falar para o outro lado, e mesmo no bairro onde é que estamos, está mal. Aqui há assaltos à mão armados. Aqui você não consegue sair às 5 horas ou 4 horas. Quer dizer, tem que aguardar 6 horas, é que pode sair, onde é que há movimentação, dá muita gente que estão a passar. Nós temos um riacho que está a passar aqui, que é de esgoto que está a vir lá na indústria do refriangro, e tem uma fábrica de whisky que está aí na autoestrada, que é Via Expressa. Essa água aqui que as crianças às vezes banham, nós todos, que não é a criança não, que nós banhamos, consumo alguns que não têm onde que pedem pegar 100 kwanza para poder comprar um bidão, eles bebem. De realçar que essa é a ponte improvisada que dá acesso aos 2 bairros acima mencionados, para que os moradores e crianças passam em direção à escola e não só. A delinquência é mesmo tanta, né? A delinquência é mesmo tanta. No caso de água, não temos águas canalizadas.
Essa água várias pessoas usam casa de banho, conforme outras pessoas, né, bebem mesmo talvez essa água, que é mesmo água que quando às vezes nós vamos para o hospital, há muita, quando perguntam onde é que é o sítio, nós dizemos que é Pantanal, só tinha que ser Pantanal, muitas infecções urinárias, tantos mosquitos, conforme vê, é mesmo péssimas. E é dessa mesma água do esgoto que maior parte dos moradores consome, dizem, o que tem causado inúmeras doenças em uso contínuo do lar. Nós temos um riacho que está a passar aqui, que é de esgoto que está a vir lá na indústria do refriangro, e tem uma fábrica de whisky que está aí na autoestrada, que é Via Expressa. Essa água aqui que as crianças às vezes banham, nós todos, que não é a criança não, que nós banhamos, consumo alguns que não têm onde que pedem pegar 100 kwanza para poder comprar um bidão, eles bebem. Sim, a energia tem, mas é particular, é privada, e a mensalidade aqui é 6.000, quem atrasa mais com multa de 6. A água canalizada também é uma situação que só Deus. Não temos água, consumimos água da lagoa, lavamos com água da lagoa, as crianças apanham infecção urinária, apanhamos sarna, não temos água. Não tem água da lagoa. Aqui quem não tiver tanque, estamos a comprar o bidão d'água a 100 kwanzas nos motoqueiros que vêm com cupapata. Residentes apelam aos órgãos competentes que se olhe a zona com olhos de ver e coloque os serviços básicos. Uma menor de 6 anos de idade terá sido agredida até a morte por uma mulher de 32 anos no município do Mungo. A mulher está detida. O homicídio qualificado consta no balanço da Polícia Nacional na província do Ambo dos últimos 15 dias. De 14 a 29 de outubro, o Comando Provincial da Polícia Nacional realizou várias operações que resultaram na detenção de mais de 100 cidadãos implicados no cometimento de vários crimes. Culminaram com a detenção de 113 cidadãos com idades compreendidas entre os 17 a 60 anos de idade, implicados na prática de vandalização de bens públicos, agressão física, agressão sexual, exploração ilegal de minerais, tráfico de drogas, furto e roubo com recurso à arma de fogo. Dos crimes aqui referenciados, mereceu destaque o homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, onde foi vítima um menor de 6 anos de idade. O ato foi praticado por uma cidadã nacional de 32 anos de idade, que encontrou 4 crianças no interior da sua residência a consumir milho torrado. Esta, insatisfeita com o ambiente encontrado na sua residência, jogou água quente ao menor de 6 anos, por sinal seu vizinho, e seguido de espancamento. Este não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida no local. O balanço das forças da ordem trazem igualmente o desmantelamento de 8 grupos de supostos marginais e a recuperação de vários bens. O desmantelamento de 8 grupos de supostos marginais, com 51 detidos. Do trabalho operativo realizado ao longo deste período, foi possível apreender e recuperar da posse dos supostos marginais 3 armas de fogo, sendo 2 do tipo AKM e uma pistola, 8 motorizadas de marcas diversas, 6 painéis com os respectivos carregadores, 3 televisores de marcas diversas. A Polícia Nacional no Ambo está a levar a cabo uma operação com vista a reduzir os crimes cometidos com recurso à arma de fogo. Está a se levar a cabo a nível do Comando Provincial do Ambo da Polícia Nacional uma operação denominada MOP 2024. Esta operação foi aprovada a nível do Comando Geral da Polícia Nacional, que visa desmantelar grupos de supostos marginais, prevenir crimes de furto, roubo e outros crimes violentos com recurso à arma de fogo. Vamos fazer uma curta pausa. Daqui a pouco voltaremos com mais matérias da atualidade. Volte connosco e um até já.
Mais de 105 mil alunos serão desparasitados até o dia 1 de novembro nas escolas do município do Mochico. O processo acontece em simultâneo em 12 províncias do país. As crianças em idades escolar entre os 5 e 14 anos no município do Mochico estão a beneficiar da campanha de desparasitação contra a parasitose em todas as escolas públicas e privadas. No âmbito do projeto de empoderamento da rapariga de aprendizagem para todos, parte 2, na subcomponente 1.2, engloba um pacote que está relacionado à saúde, que visa desparasitar os alunos dos 5 aos 14 anos. De acordo com o diretor municipal da Educação, Rodrigues dos Santos, mais de 105 mil crianças serão abrangidas em parceria com o Ministério da Saúde para a prevenção de doenças intestinais. Todas as escolas primárias estão abrangidas e temos a previsão de desparasitar 105 mil alunos, conforme já disse, dos 4 aos 5 anos. A campanha começou na segunda-feira e termina na sexta-feira. Há uma boa aderência por parte dos alunos, pais encarregados de educação, porque na verdade quem sai a ganhar somos todos nós. Esta campanha, no âmbito da desparasitação, tem como propósito mesmo eliminar os parasitas que de certo modo afetam negativamente na saúde das crianças e para melhorar o bem-estar das nossas crianças e assim contribuir no processo de ensino e aprendizagem. E os alunos enfatizam que a desparasitação irá melhorar a qualidade de vida em todos os pedizes. Aconselho as crianças para não cuspirem, para fazer bem à saúde. Papais e mamães não ficam preocupados porque o medicamento faz bem à saúde. Não vai fazer nada aos vossos meninos. Serve para tomar, para fazer bem na saúde, nem para a pessoa ficar doente, isso tudo mesmo. Para matar as lombrigas, os bichos que estão na barriga. A mesma decorre em todo o país desde o dia 28 de outubro até o dia 1 de novembro próximo. O número de mortos ultrapassa os 60 na região de Valência depois de fortes chuvas. Em destaque. O Botsuana foi às urnas nesta quarta-feira numa votação que determinará se o Partido Democrático do Botsuana, no poder há 58 anos, irá prolongar a sua permanência como governo. Os analistas dizem que desta vez é difícil prever os resultados das eleições gerais. O país enfrenta tempos difíceis na sequência de uma quebra na procura de diamantes que são vitais para a sua economia. A oposição diz que o Partido Democrático do Botsuana está no poder há demasiado tempo e acusa-o de má gestão económica e corrupção, uma acusação que o BDP nega. Alguns jovens na capital, Gaborone, esperam que as eleições tragam mais emprego e uma mudança para melhor. O Botsuana é visto como um país com pouca corrupção e boa governação, mas há uma crescente falta de confiança no governo. O desemprego aumentou e situa-se em mais de 27%, com o desemprego juvenil a ultrapassar os 45%. O presidente Moguetse Masisi, do Partido Democrático do Botsuana, no poder, irá competir contra 3 adversários na sua tentativa de obter um segundo e último mandato. O seu principal concorrente é Duma Boko, da coligação da oposição Umbrella for Democratic Change, que se comprometeu a mais do que duplicar o salário mínimo e a aumentar os subsídios sociais. O número de mortos em Espanha não para de aumentar. O número mais recente aponta para mais de 70 mortes na região de Valência, depois de ter caído a quantidade equivalente a mais de um mês de chuva em algumas zonas, provocando fortes inundações. Os viajantes estão a ter de se deslocar a pé para o aeroporto, uma vez que as estradas foram encerradas devido às inundações. Mas as más notícias não se ficam por aqui. As autoridades espanholas alertam para a ameaça de tornados em Barcelona. Chuvas torrenciais atingiram partes do leste e do sul de Espanha na terça-feira, provocando inundações repentinas que perturbaram as viagens aéreas e ferroviárias. Foram publicados vídeos nas redes sociais que mostram carros a serem arrastados por correntes de água lamacenta e edifícios submersos.
Vários voos programados para aterrar no aeroporto de Valência foram desviados para outras cidades em Espanha, incluindo Barcelona e Alicante, devido aos ventos fortes e a chuva intensa. Dezenas de outros voos que deveriam partir ou chegar ao aeroporto foram cancelados. A AENA, a operadora do aeroporto de Valência, publicou na sua página na rede social X, nesta quarta-feira, que tinha havido um total de 30 voos desviados e 49 cancelados. Centenas de passageiros passaram a noite no aeroporto à espera que os voos fossem retomados. A 6 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, sem que haja grandes alterações nas sondagens, Kamala Harris e Donald Trump continuam empatados em estados decisivos e a margem de diferença entre os dois tem vindo a diminuir gradualmente a favor do antigo presidente. Um ponto de diferença separa Harris de Trump nas sondagens a nível nacional. Mas vamos voltar a uma das polémicas da campanha. Porto Rico, quando Jennifer Lopez, nascida nos Estados Unidos, mas de origem porto-riquenha, vai entrar na campanha eleitoral para apoiar Kamala Harris. Let's get loud, escreveu Jennifer Lopez nas redes sociais. Façam ouvir a vossa voz, disse a mediática estrela norte-americana com origens em Porto Rico e apelou ao voto nas eleições de 5 de novembro. Entretanto, anunciou que vai entrar na campanha eleitoral e estará ao lado de Kamala Harris num comício em Las Vegas esta quinta-feira. Jennifer Lopez junta-se a Beyoncé, a Taylor Swift, no apoio a Kamala Harris, acentuando o que muitos analistas vêm dizendo, que estas eleições para a Casa Branca são também uma eleição de género, com as mulheres em clara maioria a apoiarem a candidata democrata, Kamala Harris, antes de viajar para Las Vegas. No Nevada, estado em que registra um empate com o seu adversário republicano, juntou cerca de 75 mil pessoas num comício em Washington, bem perto da Casa Branca, no lugar onde Trump discursou antes dos eventos no Capitólio em janeiro de 2021. O essencial da intervenção de Harris concentrou-se no enorme perigo que é para os Estados Unidos a eleição de Trump, que procura, segundo Harris, obter um poder irrestrito e limitado. Uma vez chegado à Casa Branca, Kamala Harris falou no instinto de vingança de Trump. Vingança que se estende desde os seus rivais políticos aos americanos comuns. A candidata democrata disse no L.A.P.S., em Washington, em menos de 90 dias Donald Trump, ou eu, um de nós estará na Sala Oval. No primeiro dia, se for eleito, Donald Trump entrará naquele escritório, disse Harris, olhando para a Casa Branca, edifício visível a partir do comício, com uma lista de inimigos, e descreveu as eleições de 5 de novembro como uma escolha existencial entre a liberdade, o caos e a divisão. Ainda mais convincente, a atual vice-presidente acrescentou: Donald Trump pretende usar o exército dos Estados Unidos contra cidadãos americanos que simplesmente discordam dele, para concluir que este não é o candidato que quer tornar melhor a vida dos americanos, mas sim alguém instável, obcecado por vingança, consumido por queixas e em busca de um poder descontrolado. A nossa democracia não exige que concordemos em tudo. Essa não é a forma americana de democracia, disse Harris e prosseguiu. Gostamos de um bom debate. E o facto de alguém discordar de nós não faz dele o inimigo interno. Até porque muitos deles são da nossa família, vizinhos, companheiros de escolas ou colegas de trabalho. A questão da liberdade e da democracia faz-se sentir muito para além dos discursos dos candidatos à Casa Branca. O argentino Jorge Luís Borges terá dito um dia que antes jornalismo sem democracia do que democracia sem jornalismo. Nos Estados Unidos, em 1972, o Washington Post alertou completamente a política norte-americana ao expor o escândalo do Watergate, que levou à queda do presidente Richard Nixon, depois de acabar por declarar o seu apoio ao democrata Jimmy Carter, dando início ao chamado endorsement, o apoio político a determinado candidato. Em 2024, o silêncio do jornal
de que é proprietário o multimilionário Jeff Bezos é absolutamente eloquente. Seja como for, o Post não é o único dos grandes jornais norte-americanos que optaram pelo não apoio. O Los Angeles Times é outro e também isto é indicativo de como tudo está em aberto na corrida à Casa Branca. Harris ou Trump, eis a grande questão. Harris ou Trump, venham os americanos, escolham, porque pouco ou nada mudará. As observações de Vladimir Putin refletem a opinião de Moscovo de que é pouco provável que os laços com os Estados Unidos melhorem, quer venha estar Kamala Harris ou Donald Trump na sala oval da Casa Branca. Em setembro, o presidente russo Vladimir Putin respondeu com um sorriso quando questionado sobre as eleições presidenciais americanas num fórum económico em Vladivostok. Durante o evento na cidade do leste da Rússia, Putin disse que o seu favorito era o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas como Biden já não está na corrida, sugeriu sarcasticamente o apoio a Kamala Harris, referindo como ponto positivo o seu sorriso contagiante. Na próxima terça-feira, os norte-americanos vão às urnas para escolher o seu próximo presidente numa eleição disputada entre a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. O resultado das eleições tem implicações significativas para a Rússia, com os analistas a observarem que nem Harris nem o antigo presidente Trump são considerados susceptíveis de reatar as tensas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Angola tem apenas 29 planos diretores de um total de 164 municípios existentes. A inexistência destes planos influencia de forma negativa o desenvolvimento urbanístico e territorial. O tema está em destaque na rubrica Dúvidas e Certezas. Provavelmente você já terá ouvido falar de planos diretores. Existem os provinciais e municipais. Mas afinal, para o que servem os planos diretores? Como está o país neste domínio? Que consequências a inexistência de planos diretores pode acarretar? Que consequências a inexistência de planos diretores podem acarretar para os municípios e cidades do país? Os planos diretores definem toda a estrutura do uso do solo de um município, o plano diretor municipal. É ele que vai nos dizer onde é que vai ficar a área de habitação, é ele que vai nos ditar os critérios da própria ocupação do solo municipal, habitação, indústrias, serviços. No fundo, ele vai caracterizar e vai criar as linhas mestras diretoras do desenvolvimento daquele território. Eu diria, em linhas muito simples, é como se fosse a bússola que vai ditar o caminho e os passos que têm que ser dados para o desenvolvimento daquele município. A elaboração do plano diretor municipal, por exemplo, tem a sua primeira fase, que é a caracterização. Ali nessa fase, por que essa fase é importante? Porque essa fase traz ao de cima as principais potencialidades do município, tanto do ponto de vista da superestrutura, aquilo que a gente vê a olho nu, como também as infraestruturas, se tem petróleos na região, se há diamantes, ok? Se há mercúrio ou outros recursos minerais estratégicos valiosos. Quando a gente não procede com essa caracterização, corremos o risco de meter um assentamento urbano ou comercial sobre recursos que são muito mais valiosos. Municípios como o Kazenga, Quilamba-Quiache e até Luanda enfrentam muitos problemas sociais. Isto por causa da falta de planos diretores que deviam prever os projetos sociais, as áreas habitacionais e até industriais. É o que diz o engenheiro civil Angelino Quissonde. Estamos a ver, por exemplo, os municípios Cacoaco, um município com uma boa extensão de terra, e Colibengo, Quissama. Esses municípios já são municípios que podem aproveitar da experiência de outros que já não têm lotes de terreno, por exemplo, o município de Luanda,
o município, por exemplo, do Clambaquiás, o município do Cazenga, que tem grande parte das suas habitações informais. Então, as dimensões das ruas já devem ser obedecidas, deixar espaços para a construção de escola, zonas comerciais, postos de saúde, grandes hospitais. Até o momento, no país, existem 29 planos diretores aprovados. Dentre estes, destaca-se o da província de Luanda e o do município de Viana. Aliás, o único na capital do país que tem já um plano aprovado. A arquiteta Jamila Kassoma tem uma certeza: Angola precisa de plano de reordenamento do território e é urgente. Sem dúvida, um dos grandes desafios do país tem a ver com o ordenamento do território. Mas há todo um trabalho para tornar esse território de forma sustentável, né? Que vão desde a questão do paisagismo, a questão da reabilitação urbana, a questão do melhor aproveitamento até do próprio território urbano e, claro, o pensamento do ponto de vista de desenvolvimento dessas cidades. A resolução dos problemas tem que ver com as enchentes verificadas em várias localidades do país durante o tempo de chuva, a melhoria dos arruamentos e até a construção de cidades modernas passam fundamentalmente pela criação de planos diretores e de um ordenamento do território angolano. É o que disseram os nossos convidados na edição de hoje da rubrica Dúvidas e Certezas. Nós vamos com a promessa de voltarmos em novembro. E vamos fazer mais uma curta pausa. Daqui a pouco a atualidade desportiva. Até já. A exportação de madeira no período 2023-2024 ficou um pouco aquém das expectativas. Angola arrecadou pouco mais de 37 milhões de dólares com a exportação desta matéria-prima. As contas estão feitas e foram apresentadas durante a 17ª edição do Café Cipra, em que especialistas e governantes discutiram os desafios ambientais que afetam o país. O ministro da Agricultura e Florestas afirmou na 17ª edição do Café Cipra que Angola arrecadou pouco mais de 37 milhões de dólares com a exportação de madeira no período de 2023-2024, valor reduzido pela exploração ilegal. Exploração ilegal de madeira existe e é um problema muito sério dentro do nosso país. Muito sério dentro do nosso país. Vocês reparem que um país como o nosso, que tem um forte potencial de madeira, agora, 2023 e 2024, que vai terminando, as nossas exportações, aquilo que foi feito do ponto de vista legal em madeira, no nosso país, são 29 milhões de dólares. Um país como Angola, ter uma arrecadação de 29 milhões de dólares de exportação de madeira, é melhor não fazer exportação. A ministra das Pescas e Recursos Marinhos classificou o descarte de resíduos sólidos no mar, pesca artesanal com explosivos e arrastos de praia como crimes ambientais. No termo da nossa Lei 6A, define que qualquer agressão aos ecossistemas aquáticos, porque a lei é dos recursos biológicos aquáticos, ela deve tipificar num crime ou, em última instância, numa alteração que concorre para que o ecossistema fique danificado. E nós temos, no nosso ordenamento, as questões da pesca com granadas, temos a questão da pesca com artes proibidas, que sabemos que são proibidas, está na lei a dizer que são proibidas. Temos esses aspectos que eu já disse anteriormente, que é uma questão até, digamos, de educação e cultural, de lançar o lixo para o mar. O secretário de Estado para os Recursos Minerais apontou o contrabando de combustível e o garimpo como práticas que prejudicam o meio ambiente.
Nós temos o caso do contrabando de combustíveis, que fere de facto o ambiente. Nós temos também o caso do garimpo de minerais estratégicos, não é? Portanto, são atividades ilegais que são feitas por pessoas, por populares, quer sejam nacionais ou estrangeiros, mas que o ato de fazer esse ato, em muitos casos, pode ferir a suscetibilidade do meio ambiente. O secretário de Estado para o Ambiente afirmou que a fiscalização ambiental tem sido reforçada para controlar áreas conservadas. Começamos recentemente um programa de revitalização das áreas de conservação. Consiste fundamentalmente em melhorar as infraestruturas, os acessos, os postos de fiscalização. Nós hoje contamos com mais de 600 fiscais das áreas de conservação. Nós recentemente fomos ao Parque da Cameia, no Mochico, um parque que desde o tempo colonial nunca houve fiscais. Quer dizer que aquilo era uma caça aberta. Hoje já dispõe de fiscais. Portanto, nós gradualmente já começamos a dar sinais de melhorias. A crescente importância de enfrentar crimes ambientais evidencia a necessidade de uma fiscalização eficaz e estratégias governamentais para proteger o ambiente e promover o desenvolvimento sustentável em Angola. A Unidade de Informação Financeira reuniu hoje em Luanda. No fim da reunião, Gilberto Capeça, diretor-geral da UIF, disse que o país está a consolidar o seu compromisso com a conformidade internacional imposta pelo Grupo de Ação Financeira, GAFI, e que em breve as medidas adotadas vão revelar resultados. E o Grupo Internacional de Revisão Técnica do GAFI continua a dar suporte técnico ao país. O diretor-geral da Unidade de Informação Financeira, Gilberto Capeça, afirma que o país está a consolidar o seu compromisso com a conformidade internacional, promovendo reformas legislativas e implementando novas práticas de supervisão. Capeça sublinhou que Angola, anteriormente envolvida numa lista de monitoramento reforçado pelo GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, tem agora um número reduzido de pontos a melhorar. Disse também que atualmente o plano de ação contempla apenas 17 pontos prioritários, sendo que entre 50% e 60% deles já estão em execução. Segundo o gestor, isso representa um avanço significativo, dado que o relatório de 2023 apontava 87 áreas com necessidade de aperfeiçoamento. Tanto é que na discussão agora em Bruxelas, do Joint Group do GAFI, que é o grupo técnico que discute com as jurisdições os progressos nos relatórios de avaliação, a Angola teve muitos progressos. Dali, o nosso relatório, o nosso plano de ação, contém apenas 17 ações. E também gostava de dizer que dessas 17 ações que contém o nosso relatório, cerca de 50% a 60% já estão em progresso. E me podem perguntar, se já está em progresso, então por que essas ações? Porque, como eu dizia, a avaliação do GAFI tem duas componentes, a conformidade técnica e a eficácia. E que garante a eficácia é a conformidade técnica, ou seja, primeiro as leis têm que ser criadas, o pacote tem que ser desenhado e depois tem que ser implementado para produzir resultados. E a verificação desta produção de resultados não se faz num curto espaço de tempo, faz-se num período mínimo de 6 meses. E as nossas leis foram aprovadas, foram discutidas na Assembleia Nacional, acho que os senhores jornalistas seguiram, as nossas leis foram discutidas na Assembleia Nacional em maio. Foram aprovadas em junho e também promulgadas em julho, dia 4 de julho. De julho até setembro, da discussão do relatório, essas leis tinham cerca de 2 meses e meio a 3 meses de implementação. Logo, o GAFI não considera que já tenham eficácia suficiente para dizer se a lei está boa ou não. Durante a reunião, foi enfatizado que o processo de avaliação conduzido pelo GAFI observa tanto a conformidade técnica quanto a eficácia das ações implementadas. Angola avançou consideravelmente em conformidade técnica com leis e regulamentos em vigor. Agora, o foco está em demonstrar que essas medidas produzem os resultados esperados, explicou o diretor. É bom, está a produzir os efeitos desejados, mas precisa de algum melhoramento. E esse melhoramento dali é feito com o apoio do próprio GAFI. O GAFI tem um grupo técnico que nós chamamos da ICRG, que são iniciais em inglês, que é o grupo de revisão, o ICRG é o Grupo Internacional de Revisão Técnica, se posso dizer.
Este grupo é que acompanha os países na implementação desse plano de ação. O que é que eles fazem? Se vocês trabalharam até aqui e falta isso, talvez precisem de apoio, nós estamos disponíveis para dar este apoio. E o país precisa de 3 vezes ao ano apresentar ao GAFI melhorias do seu sistema para depois o relatório voltar a ser reavaliado. É neste processo em que Angola se encontra, que é o ICRG, que é apresentarmos agora progressos num determinado período, e nós temos nosso plano de ação, que são 2 anos, porque o ICRG é um período de tempo de 2 anos. E enquanto permanece neste processo, nenhum país é sancionado. Como eu dizia, o país está a implementar melhorias com o apoio. Gilberto Capeça reforçou ainda que a avaliação completa dos efeitos dessas novas regulamentações requer um período mínimo de 6 meses para a comprovação de resultados. Com o suporte técnico do GAFI, Angola segue em cooperação com o Grupo Internacional de Revisão Técnica, que acompanha de perto a implementação do Plano de Ação Nacional. Agora o desporto, Rubén Amorim, treinador do Sporting de Portugal, pode ser confirmado oficialmente nas próximas horas como novo técnico do Manchester United. O Sporting confirmou o interesse do Manchester United na contratação de Rubén Amorim pelos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador. Em comunicado, o técnico português de 39 anos é dado como certo pela imprensa inglesa no Manchester United. Mas a verdade mesmo é que até o momento Amorim não confirmou a sua saída. Esta vez não tem nada a ver. Houve um clube que demonstrou interesse num treinador. Essas coisas eu não controlo. O que eu controlo é a decisão que há daqui para a frente. E eu cá estarei para dizer o que quero fazer e como se vai fazer. Neste momento não há decisão tomada. Existe um clube que está interessado, que fez uma oferta ao clube, há a cláusula de rescisão, há a intenção de pagar. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. A formação inglesa quer a todo custo o treinador português, porém algumas situações ainda impedem Rubén Amorim a sair do Sporting. Por exemplo, a direção do Sporting terá mesmo exigido a direção dos Red Devils a aumentar de 10 para 25 milhões de euros o valor para que Rubén e toda a sua equipa técnica saia de Alvalade. Amorim soma 2 títulos de campeão nacional pelo Sporting em 2020-2021 e 2023-2024. 3 taças da Liga em 2019-2020 pelo Sporting de Braga, 2020-2021 e 2021-2022 com os Leões e uma supertaça Cândido Oliveira em 2021-2022, também ao comando dos verdes e brancos. A Rede Girassol estreia nesta sexta-feira um programa na sua grelha de programação. Trata-se do Conexão, que irá para o ar às 16h30 e será apresentado pela Enes Kakoma e Ednardo Soares. Os protagonistas do programa falaram sobre a estreia e tudo o que está a ser preparado para as tardes na televisão Girassol. A Rede Girassol está em contagem regressiva para a estreia do seu mais recente programa, Conexão. Exatamente isso. Este é o nome do programa que trará os rostos de Enes Kakoma e Ednardo Soares às telas da maior e única rede de televisão do país. Estou expectante. Estamos a fazer ensaios já há algum tempo. Para mim é mais um desafio, formatar este programa. Os novos colegas de Enes Kakoma e Ednardo Soares aguardam com expectativa pela estreia do programa Conexão, uma nova forma de entreter e informar nas tardes da televisão angolana. Estamos aqui expectantes a ver o que é que o Conexão nos traz de diferente, o que é que o Conexão vai trazer para fazer com que o público, a partir das 16h30, não mude de canal. Só esperamos que cuidem um do outro, que nós cuidamos de todos. A minha expectativa é altíssima, o programa vai ser bom. Conexão. A dupla e a equipa toda queremos desejar todo sucesso, convidar a nossa audiência da Rede Girassol e em especial da TV Girassol a estar ligado todas as tardes de segunda a sexta-feira para acompanhar o Conexão com a Enes Kakoma e também o Ednardo Soares. Não perca mais uma produção da Rede Girassol que você só tem a ganhar. O programa Conexão é sem dúvidas um novo conceito de se fazer entretenimento em televisão e a sua estreia é aguardada satisfatoriamente.
Nós, os funcionários, ou seja, profissionais daqui desta casa, estamos claramente expectantes. Eu acho que será um programa muito bom mesmo de se ver. Que fiquem atentos, que vem coisa boa. Nós estamos expectantes por vos apresentar um programa com muito entretenimento. Expectativas bastante altas, porque acreditamos que é mais um programa que veio para agregar valores e, sobretudo, juntar a juventude. Vamos continuar a falar com os profissionais da Rede Girassol. Edina, qual é a sua expectativa para a estreia do programa Conexão? Claro, a expectativa é grande, é mais um bebê que a Girassol vai colocar no ar, um programa de entretenimento. Nós estamos no estúdio Velvidia, claro, aqui não pode-se falar muito alto. Como podem ver, a tabela indicar que estamos no estúdio e também estamos a gravar. Silêncio! É aqui onde vai acontecer tudo. Eu não posso mostrar porque é estreia. No dia 1 de novembro, aqui na Rede Girassol, tem estreia linda do programa Conexão com Ednardo Soares e Enes Cacoma. Até lá! E até lá esperamos pela audiência de todos vocês. Este jornal termina por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continuação de uma boa noite. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.